Olá pessoal, mais uma palavra que hoje nós completamos 30 dias desse propósito de dedicação, de consagração ao Senhor. Faltam 10 dias apenas para terminar, mas na verdade nós não vamos terminar, nós vamos dar continuidade a esse tempo de dedicação que nós começamos aqui com o Senhor, com essa ativação. Isso é uma ativação que nós começamos, amém? E que não vai parar. Como eu disse, nós não vamos deixar o fogo apagar. Não vamos deixar essa chama diminuir, amém? Eu quero compartilhar com você hoje, nesses 30 dias de travessia que nós estamos, o comecinho do Salmo 30, que diz: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova, e devolveste-me a vida. Deus, esta é a tua palavra. Nós cremos tanto nela. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Senhor, que a tua palavra hoje venha nos reanimar, nos reavivar, nos realinhar a rota que o Senhor tem para nós. Tira, Senhor, toda a resistência da nossa mente, do nosso coração. Tira, Senhor, toda a dureza. Tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Venha falar com a gente e venha, Senhor, renovar a nossa esperança, a nossa aliança com o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Quando esse salmo, um salmo davídico, ele começa falando: eu te exaltarei. Então, ele está mais uma vez colocando o Senhor acima das circunstâncias difíceis. Ele está mais uma vez colocando o Senhor acima da situação ruim, de perigo que ele está vivendo. E ele fala, ou de desânimo, ou de dor, de aflição, de angústia, mas sempre ele está exaltando o Senhor e não a circunstância. E mais uma vez a gente aprende aqui com Davi, porque muitas vezes nós exaltamos, enaltecemos as circunstâncias, os problemas, mas não, com ele nós entendemos que nós vamos a Deus, nos direcionamos a Deus como exaltando: a ti eu exaltarei. Eu estou passando isso aqui, mas a ti eu exaltarei. E aí ele diz: pois tu me reergueste. Ou seja, não foi só a primeira vez. Ele não ergueu, ele reergueu mais uma vez. O Senhor está reerguendo, levantando, e é isso que ele faz com a gente na nossa vida, sempre reerguendo, nos reerguendo quantas vezes forem necessárias. E ele diz: e não deixaste que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Por mais que você pense que estão zombando, estão humilhando, estão te envergonhando, que você está... Não. Eu quero te lembrar que o Senhor é aquele que tira você da vergonha. O Senhor é aquele que tira você da humilhação. Ele tira você da zombaria. Mas você precisa crer no nome dele e exaltar o nome dele, assim como faz Davi. Me reergueste, Senhor, e não deixaste que os meus inimigos rissem, que fosse diversão, que fosse chacota deles. Mas o Senhor é aquele que vem e que me ergue, que faz algo por mim. É aquele que me tira da vergonha. Isso é o que o Senhor vai fazer por você. É o que ele já fez e que ele está fazendo e que ele vai fazer e continuar fazendo, tirando você da vergonha. Mas nós precisamos entender que ele é o nosso justo juiz, que nós não podemos tentar fazer justiça com as nossas mãos. Davi também nos ensina isso com Saul. Ele poderia muito bem, em alguns momentos, ter feito justiça com suas próprias mãos, mas não. Ele preferiu descansar na justiça de Deus, esperar a justiça de Deus. Isso é um homem segundo o coração de Deus, aquele que não faz segundo as suas mãos, segundo a sua carne, as suas vontades, as suas razões, as circunstâncias, mas é aquele que espera no Senhor e que come do fruto da justiça que vem das mãos do Senhor para alimentá-lo. Amém? E ele diz: eu clamei por socorro e tu me curaste. Se nós precisamos de uma cura, e nós sempre estamos precisando, não é mesmo? Nós precisamos fazer o quê? Reclamar, prostrar, desistir, chorar? Não, nós precisamos clamar. Não é reclamar, é clamar. Se eu preciso de uma cura, de uma resposta, de um refrigério, de um alívio, eu preciso clamar. Então o convite é: clame
ao Senhor. Clamar é adorar, é trazer um clamor, sabe, do seu coração para o céu, é alcançar o céu com a sua adoração, com a sua confiança. Eu estou clamando, chamando Deus. Reclamar é chamar o diabo, mas clamar é chamar a Deus, né? Reclamar é convidar, assoviar, como diz Joyce Meyer, né, para o diabo, mas quando reclamo, eu estou convidando o diabo, mas quando eu estou clamando, eu estou convidando a Deus, eu estou convidando os céus para intervirem naquela situação. Então, se eu preciso de uma cura, eu clamo, eu convido os céus. Amém? Então, clamor é isso, é convidar a presença de Deus, é convidar os céus para aquele momento, é convidar os céus para aquelas circunstâncias, é clamar, convidar o Senhor, os seus anjos, né, para virem intervir naquela situação. Então eu clamei, ele disse, e o Senhor me curaste, porque o Senhor ama ouvir aqueles que o buscam, ele responde. Então ele diz, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, e devolveste-me a vida. Quantas vezes nós estávamos ali, às vezes achávamos, né, que estávamos à beira da morte, à beira da destruição, né, à beira do abismo, sem saída, sem escape, mas o Senhor é aquele que veio. Eu quero te lembrar que Ele é ainda aquele que vem. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, é aquele que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Ele é o Shaddai, Ele é Adonai, Ele é o nosso Senhor. Então, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo aquele que resgatou você lá atrás, que resgata hoje e que vai estar com você, livrando você de todo o abismo, né? De toda a destruição, de todo o roubo, de todo o dano. Mas você precisa confiar no Senhor e clamar. É aquele que eu sempre falo, é cuidar da sua atmosfera interna, é cuidar dos seus pensamentos, é cuidar do seu coração, porque do coração procede, vem as fontes da vida. Então, cuidado com o que entra, porque aí você não vai precisar ter cuidado com o que sai, né? Então é isso, clame ao Senhor, porque exalte o Senhor, porque Ele é aquele que te ergue, é aquele que te livra da vergonha, da zombaria, é aquele que te cura, é aquele que te devolve a vida. Olha só, em 3 versículos nós temos tudo isso. Quando nós exaltamos ao Senhor, Ele ergue, Ele tira a gente da vergonha, da zombaria, e nós clamamos e Ele nos cura, e Ele também nos tira da sepultura e nos devolve a vida. Então esse é o nosso Senhor, que faz isso àqueles que confiam nele, àqueles que recorrem a Ele, àqueles que exaltam a Ele. Recorra ao Senhor, não recorra a outras fontes. Ele é único. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você conhece alguém que precisa dessa palavra, envia para ela hoje. E hoje, nesse dia especial, 30 dias, faltam apenas 10 dias para a reta final desse tempo de consagração. E eu creio que Deus está liberando uma porção generosa no nosso espírito, nas nossas emoções, né, dentro e fora de nós, por causa desse tempo de uma consagração, de uma dedicação a mais, desse altar que nós estamos levantando a cada dia mais para Ele habitar. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.